parça. Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, canal Progredindo na Lei. E hoje vou falar aqui, vamos bater um papo informal aqui, eu e o Alex, do canal Alex Santo Pacheco, falar sobre a lei da atração, mas a lei da atração relacionada ao que está na Bíblia, relacionada com as coisas que Jesus Cristo falou e pregou, e com alguma coisa que os apóstolos falaram também, que o Alex aqui é mais aprofundado no assunto, sabe dizer algumas coisas. O que de fato Jesus falou que nos dá a entender, no meu ponto de vista, não sei o que o Alex acha disso, mas no meu ponto de vista, que nós temos como nos conectar com Deus simplesmente no ato de pensar, e que todos perante Deus somos iguais. E se todos perante Deus somos iguais, então nós temos direito de usufruir de uma vida próspera em todos os sentidos. Claro que até hoje, conversando com o Alex, nós estávamos falando sobre isso também, a questão do exagero, né, o que nós estamos vivendo hoje no mundo, essa desigualdade, que existem pessoas muito ricas enquanto outras vivem na miséria, né? Tem muitos países aí que muito pior que o nosso país, inclusive. Mas a grande questão é que eu acredito e que está na Bíblia, que Deus, ele nos deu um poder inerente a todos nós, que é o de pensar, o de raciocinar e o de conquistar as coisas, né? Ao contrário do que muita gente pensa, eu acredito que não foram algumas pessoas que foram selecionadas para ter as coisas, de viver uma vida em abundância, e outras não. Pelo contrário, eu acredito que Deus, ele quer que todos sejamos próximos, todos tenhamos abundância, mas não abundância financeira, abundância em espírito também. E o que seria essa abundância em espírito? A questão da gente viver como Cristo viveu, né? Cristo, ele não via as pessoas com um olhar humano, ele via o espírito da pessoa, né? Tanto é que quando Maria Madalena lá, né, aquelas pessoas foram julgar ela, ele disse que atirasse a primeira pedra quem nunca pecou. Então ele viu ela com outros olhos, não com os olhos do mundo, com aquela moralidade que todos viam, não. Até porque dentro de cada uma daquelas pessoas que estavam julgando, talvez tivessem imoralidades muito maiores do que a daquela mulher. Então ele, naquele momento ali, ele colocou as pessoas para refletirem que quem eram elas para estar julgando as outras, né? E muitas das vezes as pessoas, elas não fazem o que as outras pessoas não gostariam que elas fizessem, mas dentro delas tem pensamentos sujos. Então, isso que Jesus Cristo, ele, naquele momento, eu acredito que ele quis passar para aquelas pessoas, que ninguém é digno de julgar ninguém. Agora, todos somos dignos de melhorar espiritualmente e querer prosperar também, ter uma vida não de riqueza, de luxo, nada disso, mas uma vida tranquila, porque no momento em que nós vivemos hoje, tudo é materialismo, tudo depende do mercado, tudo depende de uma série de fatores para que a gente tenha. Não é como antigamente, que a gente simplesmente ia lá, as pessoas iam lá, cercavam algumas terras, né, plantavam, colhiam, caçavam. Então, tendo isso, tendo um lugar com água, com esse ambiente aí, as pessoas eram prósperas. Hoje não. Hoje nem podemos fazer isso. Se a gente for ali em algum lugar, algum campo, fechar aquilo ali e dizer que é nosso, o governo vai dizer que não é. Então a gente vive num outro momento da sociedade. E então, gostaria de passar a palavra para o Alex para saber o ponto de vista dele em relação a isso, em relação ao que Jesus pregava em confronto com a lei da atração, que diz que
a gente pode conquistar aquilo que a gente quer. Não necessariamente a questão financeira, mas a questão da cura, a questão da gente desenvolver a nossa mente, a nossa espiritualidade, para ter uma comunhão maior com Deus, uma experiência maior com Deus, com o sobrenatural, que é isso que está na palavra, né? Então, vou deixar que o Alex fale um pouco a respeito disso. Boa noite, Baraniano. Boa noite, pessoal do canal do Anderson aí. A relação é o seguinte, não é nem a questão ministerial, igreja que está se falando, até que eu não frequento mais ministério. Mas o que a gente vê é o seguinte, até esses dias eu comentando, a Matrix ela é dominada pelo sistema. O que ela cria? Ela cria normas e barreiras que, se o ser humano ele não conseguir se libertar disso daí, ele fica estagnado. Ele não vai ter uma evolução na vida dele. E mesmo que ele estiver numa situação difícil, ele não vai ter ação para sair daquela inércia. Então, as camadas que estão no topo, elas não deixam que aqueles que estão lá na base eles desenvolvam, né? Exatamente, até eu analisando isso, e o que eu tenho analisado o seguinte, em mim mesmo, que as crenças que eu tinha antigamente eu digo há 1 ano e pouco atrás, praticamente, que eu comecei a ver vídeos falar sobre lei da atração, toda essa coisa, a minha mente naquele momento era uma. Desde a minha infância, com as minhas crenças e tal, era uma. A partir daquele momento ali que eu comecei a ver, comecei a estudar o assunto e comecei a analisar, de fato, isso acontece, e desde o momento em que a sociedade ela começou a se organizar nesse sentido, de que os maiores começaram a dominar os menores, né? Sim. Então, eles sabendo disso, aí depois já veio a questão da mídia também, que já, né, na invenção da televisão. Então, eles sabem disso, eles sabem que eles têm que manter o menor cada vez mais embaixo. Eles têm que manter aquela mente do pobre alienada. Eles têm que manter aquela mente ali, por quê? Para que os que estão em cima continuem estando no topo e os de baixo continuem estando embaixo. Porque toda a sociedade ela é assim. Mas não necessariamente deveria ser assim. É porque foi organizada dessa maneira para que fosse assim mesmo. Não que Deus quisesse assim, eu acredito, mas porque a sociedade ela criou esse sistema para que os grandes, os poderosos, dominassem os pequenos. Então, isso a gente vê hoje na mídia, em tudo, né? E É uma escravidão social, né? exatamente. Mas aí, completando o raciocínio que eu tinha colocado, o primeiro livro que tu falou no teu canal é o do Napoleão Hill, né? Napoleão Hill. Tá. Napoleão Hill, Bob Proctor. Aí eu vi mais sobre Bob Proctor. Qual é a vantagem do Bob Proctor? Ele uniu a questão de dar ênfase ao desenvolvimento pessoal para a empresa, uhum, e para ela mesmo, né, para chegar ao sucesso, associada à palavra, no Sim. caso, do que está na Bíblia. Então, o que aconteceu? Ele uniu dois parâmetros, o físico e o parâmetro espiritual. Porque o espiritual, Anderson, é isso que acontece. Ele faz ali, quando Cristo vem e prega ali, ele sempre vem com essa questão assim, ó, da ação de fé, que é uma ação sobrenatural. E digamos assim, se tiver alguém no teu canal aí ligado à física, na física quântica, falando nessa questão quântica, uhum, quebrar energias que são desfavoráveis, né, colocado pelo sistema, aquela grade. Então, que é assim, ó, o Bob Proctor eu achei bem interessante, porque a primeira vez que eu vi o Bob Proctor, eu achei que o Bob Proctor era algum pastor,
Mas o cara não é pastor, cara, não frequenta nada. Exato. Mas ele associou a questão bíblica com a questão física. Porque ele viu que isso era uma coisa muito forte nas pessoas. E de fato é uma coisa, uma questão muito forte nas pessoas, impregnada nas pessoas. Claro que tu já tem tu já frequentou a igreja e tem a tua crença, né? Mas a tua crença ela já é mais aberta. Então não é aquela crença como as pessoas elas creem que tem muitas denominações. Sistema religioso, né, que oprime. Esse sistema religioso que diz que se tu tá na miséria, tu tem que ficar na miséria. Existem muitas denominações assim, né? Que falam isso e que botam na cabeça das pessoas que tem que ser assim. Agora, se a gente tem que ter uma mente mais aberta em relação a isso, porque Cristo nunca disse que a gente tinha que ser miserável, né? E nem na questão de doença, porque se não fosse para as pessoas serem curadas, ele não curaria as pessoas, né, através da fé delas mesmo. Então tem muitas denominações que falam inclusive isso, que se está passando por uma tribulação ou até mesmo por uma doença em ti ou na família, aquilo ali são provas, mas as provas eu acredito que Jesus já, conforme ele mesmo disse, já ficou tudo na cruz, né? Então, a partir daquele momento ali, quem segue a palavra e quem, né, como é que eu posso dizer assim, quem segue aqueles mandamentos ali, ele não pode ter nenhum desses problemas. Então, isso tudo já vem na questão também dessas doutrinas que são já da Matrix. A Matrix, ela vem para manter exatamente o que está no topo continue no topo e o que está abaixo continua abaixo. Então essa é a grande questão, é por isso que muitas pessoas elas tentam sair dessa Matrix e dão 1, 2, 3 passos, mas acabam recuando porque é uma luta, né? É uma luta diária, barreira... até mesmo com os familiares, né? Não é fácil. Não é fácil. Porque as pessoas às vezes veem... Eu mesmo eu passo por isso também. Eu passo por isso, porque às vezes a gente vai gravar um vídeo, alguma coisa assim, e as pessoas ficam achando que a gente está fazendo uma coisa que não tem nada a ver, né? Mas só que elas não estão enxergando que aquilo que pode não ter nada a ver para elas hoje, amanhã depois pode ter alguma coisa... para outra pessoa, né? Exatamente. O que não serve para ela não necessariamente não vai servir para outra pessoa. Claro.